Boa noite, gente. Vocês estão ouvindo a música aí ou não? Ó, vou pegar o... Tá tocando o celular aqui, ó, pra vocês ouvirem aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à nossa live de plano de governo. Vou falar um pouco sobre a nossa eleição. Se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me corrigindo aí, porque eu estou muito acostumado com os 12 segundos de televisão, né? Além de ter que falar rápido, o pessoal ainda corta a nossa respiração na hora da edição. Aí vocês veem aquela coisa parecendo um coelhinho careca falando, não é isso? Por isso que a partir de hoje a gente vai começar a fazer muitas lives durante a semana. A gente vai testar os melhores horários, a gente vai fazer essa live sempre com tempo máximo de 21 minutos, que é para que você saber que vai ser uma live muito objetiva, que não vai tomar muito o seu tempo e você ficar com a gente aqui. E eu quero pedir já para você compartilhar essa live com seus amigos aí, compartilha para todo mundo receber e participar com a gente aqui, certo? A campanha começou, né? Que estamos aí já há mais de 15 dias em campanha, entrando na reta final, que é o mês final de campanha, né? Faltando agora menos de 30 dias para o processo eleitoral e uma campanha absolutamente estranha, né? Diferente, porque Maringá são 13 candidatos a prefeito, uma quantidade muito alta de candidatos, isso acaba dificultando um pouco também as atividades de campanha, as reuniões. É claro que é democrático, né? Quem quiser ser candidato, desde que o partido aprove, mas na prática isso dificulta um pouco e a população muito preocupada ou com a pandemia ou com a economia. Enfim, então uma campanha um pouco estranha. A legislação eleitoral também nova, com muitas adaptações, deixando uma campanha mais silenciosa. Era comum a gente colocar essa música aqui, esse bandeirão, para tocar aqui nos carros de som, usar aqueles trio elétricos para poder fazer atividade. A legislação eleitoral agora não nos permite. Eu quero começar essa live dizendo para você o seguinte. Primeiro, para você não cair em fake news. Tem muita mentira, gente. Infelizmente tem muita mentira. Aqui na nossa campanha é proibido o nosso pessoal de fazer fake news, de fazer mentiras. Nós nunca vamos responder a um ataque que nós temos recebido, e eu pessoalmente tenho recebido muitos ataques. Nós já acionamos a justiça diversas vezes, acionamos a Polícia Federal, né, por conta de ataques que nós identificamos aqui de robôs atacando a minha página, essa página aqui no Facebook, falando mentiras a meu respeito, falando mentira a respeito das pessoas que estão ao meu lado. Infelizmente tivemos que fazer uma representação policial, um boletim de ocorrência contra um candidato também, que nós recebemos aqui a conversa dele no celular, entendeu? Falando verdadeiros absurdos, verdadeiras mentiras ao meu respeito. Nós não vamos responder à altura, né? A gente não vai responder com a mesma moeda, aliás. A gente vai responder à altura no sentido de acionar os órgãos competentes, mas a gente não vai jamais usar do mesmo instrumento, usar da mentira para fazer campanha. E quero dizer para você que não caia em fake news. Eu estou aqui para responder qualquer dúvida. Ah, Calazan, você era de esquerda? Era, fui. Na juventude não sou mais. Acabou. Eu sou um ex-esquerdista que saí do PT, nunca escondi isso. Entendeu? Nunca foi isso, nunca foi segredo para ninguém. As pessoas da direita que estão do meu lado, a primeira vez que elas me encontraram para me questionar. Muitos deles, muitas pessoas que estão do meu lado antes não conviviam comigo, não gostavam de mim, tiveram até dificuldade para entender que eu estava falando a verdade. E eu acho desconfiança, gente, absolutamente natural. É natural questionar. A pessoa que quer ser candidato tem que estar disposta a falar sobre a sua vida. E eu falo abertamente sobre a minha vida. Hoje eu sou cristão, eu faço parte da 10ª Igreja Presbiteriana Renovada. Ninguém tem o direito de questionar a minha vida pessoal. Aliás, de questionar tem. Ninguém tem o direito de colocar em dúvida a minha vida pessoal agora, porque se tem alguma dúvida sobre o que eu faço, liga para o meu pastor. Meu pastor é o pastor Edvanir, um pastor conhecido aqui na cidade. Pergunta para ele qual é a minha conduta. Liga para minha esposa e pergunta para ela qual é a minha conduta. Há muitos anos eu faço parte da DONEP, que é a Associação de Homens de Negócio Evangelho Pleno. Viajo o mundo para contar a minha experiência de vida, como eu era antes da minha conversão, como eu me converti e como eu fiquei depois. E eu conto abertamente nos jantares da DONEP, por onde eu passo a minha história de juventude, de movimento estudantil, de esquerdista, e como eu descobri, graças a Deus, a total e absoluta incompatibilidade entre o esquerdismo e a doutrina cristã. Então eu não apenas saí de um partido, saí do PT, eu abandonei aquela doutrina.
entendeu? Eu abandonei aquela doutrina porque eu aprendi que ela é destrutiva. Eu aprendi que ela não sustenta uma sociedade. Eu aprendi que ela é incompatível com a fé que eu vivo, com a fé que eu descobri, com a fé que eu tenho. Então a minha vida hoje é cheia de defeito como qualquer um. Com certeza quem parar para procurar defeito em mim vai achar um monte. Agora não venha questionar a minha conversão. Não venha questionar aquilo que Jesus fez na minha vida, porque isso não tem nada a ver com candidatura. A minha conversão não tem nada a ver com a candidatura. Eu não me converti para ser candidato. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas precisam respeitar o meu direito à fé. Tem uma turma, tem uma galera de uma candidatura específica, inclusive aqui, uma candidatura estranha, né? Que se diz aí a nova política, mas está aí usando o fundo eleitoral como qualquer candidato fisiológico, que fica questionando a minha fé. Onde já se viu? Como é que pode alguém defender a liberdade e questionar o direito de fé das pessoas? Não venham questionar isso, porque o sangue de Jesus ele é eficaz para transformar as pessoas. E me transformou. Eu já tive chagas, certo? Que é uma doença incurável. Fui curado dessa doença. Eu já fui curado de outras doenças. Minha família tem bastante testemunhos de cura. Assim como eu fui curado do esquerdismo, certo? E a minha vida, o que eu faço, comprova o que eu falo. E não é segredo para ninguém. Eu estou aqui absolutamente aberto e preparado para ser questionado sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que precisar questionar, eu estou preparado para ser questionado. Estou preparado para ser colocado em contradição, gente. Eu não fujo da raia, entendeu? A minha história de vida é uma história de luta, certo? Todo mundo aí acompanhou. Meu pai faleceu, está com um mês, no dia 7 de setembro. Meu pai era um pedreiro analfabeto, certo? Eu cresci numa família pobre, então eu tive que me ralar para estudar. Minha mãe é diretora de escola pública lá no Mato Grosso do Sul, certo? Que fez pedagogia quando eu ainda estudava o curso de Direito. Então a minha história é uma história de luta, é uma história de batalha. Então eu não fujo da raia de nada, não. Entendeu? Não fujo da raia. Eu estou aqui para ser questionado, para ser colocado em contradição. Apenas eu peço, respeitem aquilo que Jesus fez na minha vida. O meu direito de fé. Mesmo quem não quer concordar comigo politicamente, respeitem o meu direito. E outra coisa, tá falando do Bolsonaro, tá usando o Bolsonaro. Meu, quem tá questionando que eu tô falando do Bolsonaro, primeiro que eu quero deixar claro que eu sei que o Bolsonaro não me apoia. Eu nunca disse isso, certo? Eu defendo o governo Bolsonaro por uma questão de convicção. Com amor e sem engasgo na garganta, eu defendo. Por que que os outros, ao invés de ficar falando de mim, não defendem também? Não pautam as coisas do governo federal como nós pautamos aqui na nossa campanha. Mas vamos lá. É só uma introdução, né? Não pode falar que é um desabafo, mas é uma introdução, né, para a gente começar aqui com a nossa live. E a nossa live é jogo rápido. Eu quero falar sobre campanha, quero falar sobre plano de governo, porque eu só tenho 12 segundos. Então eu falo muito rapidinho lá no programa, não dá tempo de entender tudo que nós queremos falar. Eu quero começar por uma pauta que nós colocamos, né? Até quero agradecer publicamente, fazer uma menção pública ao comentarista político, professor, doutor em ciência política, Tiago Valenciano, que no comentário da CBN, né, apresentou vários questionamentos à minha entrevista, que é o papel dele, né, fez vários questionamentos que eu considero, que eu estou estudando as respostas para isso, mas foi muito justo ao dizer que quem trouxe o debate sobre a Avenida Kakogawa, sobre os corredores lá da Avenida Kakogawa, sobre aqueles terminais da Avenida Kakogawa para o processo eleitoral de 2020, foi a nossa candidatura. Fui eu e a Lu, né, a Lu Bender, nós que trouxemos o debate para esse processo. Eu quero começar fazendo a pergunta, o que nós, na gestão, Rogério Calazans Lu Bender, vamos fazer com a Avenida Kakogawa? A resposta é muito simples, nós vamos acabar com aquele corredor. É isso. Eu tenho brincado, é uma brincadeira, dizendo que no dia 1º de janeiro nós vamos lançar a pedra fundamental da nova Kakogawa, certo? Essa pedra fundamental ela não vai ser, na verdade, colocada lá, ela vai ser extraída, porque eu quero ir lá com a marreta e começar a bater naqueles terminais, especialmente naquele bico que não deixa os carros entrarem naquele primeiro terminal na Avenida Kakogawa, né, vindo da Avenida Morangueira, sentido Avenida das Palmeiras, certo? Então, especialmente naquele bico lá, quero bater com a marreta. A hora que soltar a primeira pedra, vai ser a pedra fundamental da nova Kakogawa. Nós vamos transformar aqueles corredores de ônibus em ciclovias, ou melhor, em ciclorruas. Eu tenho conversado com as pessoas que são praticantes do ciclismo, eu particularmente não sou, né? Mas eu gosto muito, eu sou praticante de esporte, mas não sou adepto ao ciclismo ainda, e vi sobre a situação das ciclorruas, e lá é perfeitamente possível nós criarmos uma ciclorrua. A diferença é que todo o nosso projeto de malha cicloviária para Maringá, ele prevê não só a ampliação da malha cicloviária como essa, lá da Avenida Kakogawa, como a ciclovia que tem que ser construída aqui na Avenida Guaiapó, perto aqui do nosso escritório político, e em outras partes da cidade, mas nós vamos colocar de ponto em ponto na nossa malha, na malha cicloviária, aliás, na nossa gestão, pontos alimentados por energia solar, como já existe em alguns pontos da cidade de Maringá,
para fazer a recarga das baterias das bicicletas elétricas e dos patinetes elétricos, porque são modais de transporte que estão crescendo. Cresceu muito nos Estados Unidos durante o período da pandemia e só não cresceu mais no Brasil porque o preço da bicicleta elétrica no Brasil é muito elevado, gente. É muito cara a bicicleta elétrica aqui. Não condiz com a realidade do nosso povo a bicicleta elétrica aqui no Brasil. Então, como nós temos cursos de engenharia mecânica aqui em Maringá, eu, prefeito, junto com a Lu, a minha vice, certo? E toda a nossa equipe de trabalho, nós pretendemos criar um núcleo de coordenação da ciência que for produzir, que é, aliás, produzida pelas nossas universidades, para que pelo menos boa parte dela esteja voltada para as necessidades estratégicas do nosso município. E eu quero incentivar como prefeito, com medidas administrativas, com incentivo fiscal, enfim, aí nós vamos estruturar essa política. As universidades que têm o curso de engenharia elétrica a criar um parque tecnológico aqui para a produção de tecnologia das bicicletas e dos patinetes aqui em Maringá. Nós podemos produzir essa tecnologia aqui e vamos incentivar para que produza a um preço que seja adequado à nossa realidade, certo? Porque a bicicleta elétrica ela vai aliar vários conceitos, um conceito ecológico, porque é um modal que não polui, e também conceitos de saúde, porque tanto garante um transporte individual, hoje ninguém quer ficar aglomerado, certo? Quanto também ele mantém a pessoa em atividade, né? Aquele motor lá da bicicleta elétrica, ele retira a necessidade da pessoa ficar fazendo força durante o período todo, chega a retirar 80%, mas não retira 100%, ou seja, um pouco de movimentação a pessoa tem que fazer para andar de bicicleta elétrica. Então é muito bom, é o que nós precisamos levar a sério. Então todo o nosso projeto cicloviário em Maringá inclui a colocação de postes alimentados por bateria, por energia solar, com pontos, né, com tomadas para o abastecimento das baterias das bicicletas elétricas e também dos patinetes elétricos. E repito, Cacogal, a partir de janeiro, nós vamos começar o processo de recolocação, de readequação da Avenida Cacogal, para fazer com que ela volte a ter os retornos, para fazer com que ela tenha mais vagas de estacionamento. Chega a doer no coração ver comércios tradicionais, como eu fui lá essa semana e vi comércio de 30 anos que fechou porque perdeu o estacionamento, os clientes pararam de ir e o comerciante faliu depois de anos. Isso é um desrespeito com a população. E aqueles terminais, nós teremos que estudar uma destinação para eles, né? Porque ele é tão, aquele terminal, gente, aqueles terminais são tão fora de noção que não serve para nada. Um negócio daquele tamanho, não passa ônibus, não tem jeito e não tem banheiro. Então, assim, é um negócio estranho. Sabe, nós podemos aproveitar aqueles terminais, porque como o nosso projeto é fortalecer os eixos comerciais dos bairros, onde esses terminais já foram colocados, provavelmente nós vamos trabalhar com aquele conceito da linha troncal, que é colocar os bairros ali dos arredores para levarem as pessoas até lá. Precisam fazer algumas adequações, nós precisamos ter banheiros lá, por exemplo, para que tenha a movimentação, mas o corredor de ônibus que tem detonado com o comércio lá, nós vamos acabar. Vai ser transformado em ciclorrua, a rua vai poder ser alargada um pouquinho, de modo que nós vamos ganhar espaço para estacionamentos naquela avenida, vamos permitir que sejam feitos os retornos novamente, certo? Vamos garantir a acessibilidade para a população que quiser atravessar, voltar os pontos de ônibus para os locais comuns, porque não tem sentido nenhum levar as pessoas para o meio da rua para pegar ônibus, é um troço sem pé e sem cabeça. Então, a partir de janeiro, com seu voto 70, esses corredores da Avenida Cacogal vão acabar, certo? Acabar e serão transformados em ciclorruas. E a Avenida Cacogal vai ter retorno e vai ser completamente adequada para ter espaço de estacionamento e a gente vai fomentar aquele comércio. Você que é comerciante da Cacogal vai receber uma cartinha minha, que é um termo de compromisso meu e da Lupédia, de que você vai ser apoiado. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, vocês mandem para a gente aqui, por favor. Nós podemos ajudar o povo sem gastar dinheiro público, sem gastar muito dinheiro. Pelo contrário, precisamos corrigir a rota, gente. Do mesmo jeito que eu corrigi a rota da minha vida, né? Mudando tanta coisa. Gente, vocês peguem a revista da Donep, que tem a minha história de vida, e leiam, entendeu? As pessoas que ficam aí lançando fake, ou a galera do MBL, chega, entendeu? Chega disso, fica lançando esses fakes aí, pegando as fotos antigas, são fotos verdadeiras, mas tirando o contexto. Respeita a minha história de vida, me questiona politicamente, fala contra os meus projetos. Agora vocês não dão conta de debater, entendeu? Não dão conta, porque vocês nunca falam de projeto para a cidade. Vem fazer uma live comigo,
Entendeu? Vem fazer uma live comigo, debater projeto para Maringá. Vamos falar de finanças de Maringá. Vamos falar de geração de emprego. Vamos falar de segurança para Maringá. Aí vocês podem me arrebentar e me criticar. Mas respeita aquilo que Jesus fez na minha vida. Certo? Porque senão vocês vão pagar um preço por isso. Não sou eu que estou dizendo, porque quem defende a ovelha é o pastor. Eu acredito nisso, né? Então, o problema é de vocês. Galerinha da nova esquerda, né? Porque se dizem direita, mas na verdade é a nova esquerda que só trabalha para fortalecer o Lula e caçar o Bolsonaro. Mas vamos lá. Quero falar agora sobre segurança pública, nosso projeto de segurança. Gente, eu fico muito preocupado com nós falando de segurança. Não sei se vocês viram, se vocês receberam, circulou um áudio aí nesses dias, né, do prefeito falando sobre, parabenizando pela colocação dos carros da Guarda Municipal lá na Catedral. Aí as pessoas estavam criticando que o prefeito estava incentivando a aglomeração. Eu recebi isso aí, até fiz uma crítica à forma como estava sendo enviado. Porque assim, eu defendo que as pessoas podem ir para a praça sim, então não sou contra aquela aglomeração lá na Catedral, as pessoas têm o direito. O que eu acho que essa situação demonstra é a total inexistência de uma diretriz de segurança para Maringá. Eu passei lá pela Catedral, foi uma coincidência, mas eu passei, né, antes desse áudio circular, e até pedi para minha esposa, estava comigo no carro, tirar uma foto, a gente acabou não conseguindo, para mostrar ali que estava lá, tipo, o ônibus da Guarda Municipal, mais 2 veículos da Guarda. E não é culpa da Guarda, tá? Não estou falando mal da Guarda Municipal. A Guarda é excelente, servidores excelentes. Estou falando da diretriz, estou falando da política municipal de segurança. Mas aí fica aquela concentração lá de carros da Guarda Municipal, enquanto isso os bairros de Maringá sendo assaltados, gente. Comerciante da Avenida Brasil assaltado 16 vezes. Situação de insegurança nos bairros está gritante, certo? Eu conversei com algumas pessoas de seguradoras em Maringá, eles me passaram um número, eu estou apenas reproduzindo, eu não estou aqui nem afirmando que esse número é correto ou não, certo? Mas chegaram a dizer que a média de arrombamentos de veículos em Maringá chega a 300 por dia, entenderam? Isso pessoas de mecânicas credenciadas por seguradoras que me passaram esse número. Então, assim, precisamos de uma diretriz de segurança. E não dá para fazer com o modelo antigo, que é o modelo que está vigente atual. Dizer que a prefeitura vai fazer uma licitação, aí não sei de quantos milhões, 70 milhões, para comprar câmera e colocar no município inteiro. A velha política, a política fisiológica, a política de quem usa fundo eleitoral, entendeu? Que fala uma coisa e faz outra, é desse jeito. Pensa que só pode resolver problema da cidade inchando a máquina pública, né? Inchando com mais gasto público, não é hora de fazer grandes licitações, não é hora de gastar dinheiro, nós precisamos de efetividade de resposta e com economia. O nosso projeto prevê isso, é a integração das câmeras de segurança que o município tem, algumas ainda, nas ruas, com as câmeras privadas, aquelas câmeras que ficam na frente das lojas, nas casas. Nós vamos criar uma tecnologia para que as pessoas possam aderir a um sistema e fazer com que as imagens em tempo real, ao vivo, certo, dessas câmeras, sejam transmitidas para uma central da prefeitura e nessa central essas imagens serão compartilhadas entre todas as forças de segurança, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Isso é importante por quê? É importante porque vai permitir que as nossas forças de segurança realizem operações com mais eficácia, com mais inteligência e com menos risco. Porque hoje, se vai fazer uma operação mais arriscada, às vezes chegam lá, por exemplo, 2 policiais militares e podem ser abordados por 10 bandidos fortemente armados, porque infelizmente nós sabemos que muitas vezes o bandido está mais armado do que a polícia, não é culpa do policial. Certo? É culpa de uma política pública ultrapassada que não leva a sério a segurança. O policial dá a sua vida por nós, pela sociedade. Então a gente não vai mais colocar em risco, porque com o monitoramento ele vai preparar o campo, ele vai estudar a situação, certo? E vai fazer a operação de forma inteligente, de forma programada para dar resultado. E mais, imagine a situação de um traficante está abordando adolescentes na frente de uma escola estadual, certo? Então, como ele vai estar sendo monitorado por câmeras privadas, mandando imagens para essa central em tempo real, e isso vai permitir que as nossas forças de segurança, a Guarda Municipal, por exemplo, consiga, aliás, informações sobre esse bandido, certo? Sobre o que ele faz, sobre a forma como ele age,
né, pessoas de comportamento estranho, próximas de colégio, próximas de locais onde tem aglomeração. Hoje, infelizmente, o uso de drogas está solto ali no Willie Davis. Se você for lá no Willie Davis à tarde, você vai ver o uso de drogas lá ao redor do estádio, solto, entendeu? Então, as forças de segurança vão conseguir estudar esses comportamentos para fazer operações já também inteligentes. A operação inteligente, ela garante segurança para o agente público e requer menos efetivo. Repito para vocês, galera, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Um dos grandes desafios, se não o maior desafio do próximo prefeito de Maringá, é exatamente dar resultado para a população com pouco dinheiro. Porque a previsão do orçamento de Maringá para 2021 já é possível, no orçamento, aliás, já é possível ver que o município vai estar com um índice de responsabilidade fiscal muito elevado. Ou seja, a gente vai ter dificuldade para fazer contratação de pessoal. Não vai dar para simplesmente chegar lá e falar, nós vamos contratar guarda municipal. Não vai dar, é uma situação de crise ainda. E a gente precisa trabalhar com essa realidade. Então, se eu tenho pouco recurso, eu tenho que aproveitar bem o que eu tenho. Por isso que integrar as câmeras públicas com as câmeras privadas e criar uma central onde essas imagens serão devidamente compartilhadas entre todas as forças de segurança é dar um bom aproveitamento para aquilo que nós já temos, sem gastar 70 milhões nas licitações. Esse povo ama uma grande licitação, né? Olha lá o Wilson Witzel. Essa turma ama fazer grandes licitações, grandes compras, porque fica bonito, todo mundo vê, igual botar toda a força de segurança lá na catedral. Todo mundo tá vendo, que bom, né? O ônibus da guarda municipal tá parado aqui e os bairros sendo assaltados. Repito, não é culpa da guarda municipal, não é culpa dos guardas, dos servidores públicos, é culpa da ausência de uma gestão eficiente. Quanto é que custa um drone, gente? Um drone não é caro, o município pode comprar 2 drones e colocar à disposição da guarda municipal para que auxilie ela a fazer o monitoramento, e algo que certamente nós vamos fazer também, que é incorporar na guarda municipal a tecnologia, além do drone, aqueles patinetes elétricos específicos das forças de segurança, que também não é caro. Imagine, por exemplo, a situação da Avenida Brasil, né? Vamos usar a Avenida Brasil como exemplo, onde eu tenho comerciantes assaltados 14, 15, até 16 vezes. Eu conversei pessoalmente com comerciantes que foram assaltados 16 vezes lá. Se nós temos os guardas devidamente cuidando de áreas previamente desenhadas, de quadras previamente desenhadas na Avenida Brasil, e eles podem se deslocar nesses patinetes, não é patinete comum, não, é patinete específico para a força de segurança, específico para guarda, certo? Parecido com aqueles usados em shopping, mas não é exatamente daquele tipo, mas é parecido com aqueles que eles usam lá no Catuaí, por exemplo. Andando ali naquela ciclovia, indo e vindo, a presença do guarda, ela vai funcionar como um fator para inibir a atuação daquele bandido que está assaltando as lojas durante o dia. Entenderam? Nós precisamos dar resultado. Não adianta nada ficar só no conceito, só no blá blá blá, só no mimimi. E o nosso plano de governo é um plano prático, é um plano consistente. Nosso projeto de segurança foi coordenado por um ex-policial federal que atuou nas redes de segurança da Polícia Federal na Copa do Mundo do Brasil de 2014, para vocês terem uma ideia. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, tem alguma pergunta, né, Kim Rafael, porque a gente está acabando nosso tempo. Certo, falar sobre DDS, não vai ter alguma pergunta sobre isso? Tá, ó, tem uma pergunta aqui, gente, falar sobre os projetos da causa animal. Vanessa, a gente está programando as nossas lives de 20 minutos, amanhã, aliás, eu tenho uma live com o Júnior Maza, e eu vou colocar isso como nosso primeiro ponto, certo? Então você nos acompanhe, porque não vai dar tempo hoje, eu vou trazer aqui todo o nosso projeto da causa animal. Eu estudei, eu já vi quais são as demandas, nós temos um projeto excelente da causa animal, mas o nosso tempo não vai dar. Quer mais? Tem mais alguma questão aí? Vanessa falou sobre a causa animal, pode assistir, Vanessa. Você vai ver que a nossa propaganda falando do horário da nossa live vai ser o primeiro ponto da causa animal, certo? Tá, e aqui estão perguntando como vai funcionar as ecozonas, como vai funcionar os fundos de vale e também o projeto para moradores de rua. Galera, tudo pauta, ninguém me perguntou sobre o que eu estou falando, né? Então são pautas para a nossa próxima live. Então vamos deixar já combinado. Na próxima live nós vamos falar sobre animais abandonados, animais de rua. Vamos falar sobre o nosso projeto de ecozonas. Gente, que projeto maravilhoso e barato, sem gastar dinheiro, dividir a cidade em ecozonas. As zonas, em cada ecozona vai ter um ecoponto que vai atender um número determinado de bairro. Cada bairro vai ter acesso àquele ecoponto por uma semana durante o mês, e sempre no final daquela semana a prefeitura vai lá recolher tudo que é colocado lá, inclusive entulho, porque a grande dificuldade nossa é entulho. Então nós vamos falar mais sobre isso na próxima live, vamos falar sobre moradores de rua, são as nossas pautas, certo? Mais alguma questão ou podemos encerrar? Eu quero
encerrar, porque a nossa ideia é ser bastante breve, né? Aqui, porque a gente vai falar praticamente todos os dias nesse horário, a gente vai ter nossa live de plano de governo. Desejando a você uma ótima noite, desejando que Deus te abençoe em nome de Jesus, pedindo que você nos acompanhe. Se você quiser acessar o meu plano de governo inteiro, acesse o site rogeriocalazans.com.br. Lá no site rogeriocalazans.com.br tem o plano de governo escrito, certo? São 100 e poucas páginas, e tem também os vídeos com as principais ideias, com as principais propostas. Você pode conhecer um pouco mais sobre a minha história. Agora sim, se você recebeu foto minha aí, antiga, né, dessa época que eu passei, se tiver alguma dúvida sobre mim, pergunta diretamente para mim, tem o meu celular aí, pergunta para minha equipe, pergunta para minha esposa, pergunta para o meu pastor, pergunta para as pessoas que têm autoridade sobre mim. Elas podem falar mais sobre mim do que eu mesmo, porque a Bíblia diz que sejam os outros que falem sobre você, ok? E como eu corrigi o rumo da minha vida, eu estou absolutamente preparado para corrigir os rumos de Maringá. Não pode ficar assim, não pode. Eu não saí da administração atual, eu não pedi demissão à toa, entendeu? Eu sei o peso do que eu estou falando e eu sou candidato a prefeito de verdade, junto com a minha vice de verdade, que é uma psicóloga, que é uma psicopedagoga, uma pastora, que não ia entrar num barco furado não, porque tem uma reputação a cuidar. Então eu estou preparado para corrigir os rumos de Maringá, para desaparelhar o Estado de toda doutrina dominadora esquerdista. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos na próxima live. Manda as suas perguntas que eu começo a próxima live respondendo. Eu tive que gastar um tempo a mais para poder falar um pouco de mim. Acabei não conseguindo vencer toda a minha pauta, mas nós vamos começar falando pela pauta que vocês enviaram. Um grande abraço, galera. Um abração, valeu, boa sexta-feira, bom sábado, até amanhã.